Foi. Eu me chamo Kaique, vim aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho, que tem como tema um receptor de frequências sonoras, e eu faço parte de um grupo formado pelos integrantes Gabriel Venicamp, Rafael Colombo e Vinícius Rossi. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa ideia, que é um receptor de som, pode ser chamado também de um receptor de frequências sonoras, que tem como finalidade apresentar, no caso, emitir as frequências de um som, de uma voz, de uma música, de uma corda de um violão, por exemplo, que como finalidade do nosso trabalho em si é o violão, que ao ser tocado uma corda, vai aparecer a corda que foi tocada no nosso receptor e a frequência dessa corda, e basicamente é isso o nosso trabalho. E agora eu vou falar um pouco sobre a integração do nosso trabalho em si com a física, que é a transformada de Fourier. A transformada de Fourier, ela é essa equação, como está aparecendo aqui na direita do slide, que é uma equação bem complicada, que não tivemos capacidade suficiente no momento de fazer manualmente, mas através do nosso código, que foi feito numa estrutura de dados, conseguimos realizar o cálculo, que quem tem como um tema, por exemplo, pegar um som que foi emitido, que foi falado, um tom que foi tocado por um violão, por exemplo, como é o do nosso trabalho, e vai aparecer a frequência desse som através da transformada de Fourier. Vai ser feito esse cálculo, e após ser feito o cálculo em si, vai aparecer a frequência desse som. Aqui, no caso, tem uma onda emitida à esquerda do slide, que é periódica, mas na transformada de Fourier pode ser um som periódico ou não, que com o cálculo vai dar para chegar na frequência desse som, que foi o que utilizamos no nosso trabalho. Bom, eu sou o Gabriel, eu vou comentar um pouco sobre o que são umas ondas sonoras, né? Que elas são umas ondas mecânicas que ela vibra na frequência que vai de 20 a 20 mil, que é o que o ouvido humano consegue perceber, né? É perceptível ao ouvido humano. Então aqui a gente tem as oitavas, que no caso é o intervalo dessas frequências, que dentro do nosso trabalho a gente utilizou a quarta oitava, que vai de 261 ali, Hz até 493, e aqui tem as respectivas notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que no caso seria esse C, D, E, F, G, A e B. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael. Falar um pouquinho dos materiais e métodos que a gente utilizou. Basicamente, a nossa PS ela foi efetuada totalmente no notebook. A gente tentou atrelar essa questão do violão, que era a nossa ideia principal, e a gente utilizou a linguagem de código de JavaScript e a biblioteca P5 do JavaScript. Para eu introduzir um pouco do JavaScript para vocês, eu tenho que falar um pouco da história dele. O JavaScript ele é diferente do Java, porque são duas linguagens diferentes e foram criadas em anos diferentes. O JavaScript ele foi criado em 1995 pela empresa Netscape. Eles criaram, pouco tempo depois da fundação da empresa, pegaram e lançaram um navegador com o mesmo nome, e a popularidade desse navegador ficou grande na época por conta do JavaScript. E se a gente pegar nos dias atuais, o JavaScript ele é muito utilizado até hoje. Então a gente utilizou essa linguagem porque foi a gente encontrou essa biblioteca que faria exatamente o que a gente precisava, que era o tema do nosso trabalho. Para entender um pouquinho dessa biblioteca, a gente tem que entender um pouco dos conceitos de biblioteca e framework. Bibliotecas, elas são como funções que a gente atribui, a gente chama para o nosso bloco de código. E os frameworks, a gente, grosseiramente falando, é como se a gente utilizasse todo o esqueleto dele e ele utilizasse nosso código. Então, basicamente, a biblioteca a gente chama as funções para a gente utilizar no código e o framework a gente utiliza ele colocando o nosso código dentro. Então, ele utiliza o nosso código. O P5, essa biblioteca do JavaScript, apesar de se intitular uma biblioteca, eles funcionam mais como um framework. Por quê? Porque eles dão a estrutura para a gente colocar o nosso código, eles dão as bibliotecas, eles dão toda a infraestrutura para a gente realizar o que a gente precisa. A ideia principal do P5 é uma tela em branco. Eles colocam no site deles que a principal função e objetivo deles é criar e fazer com que seja mais fácil um designer, um artista, um professor, uma pessoa que está iniciando, entrar nesse mundo da programação e conseguir preencher essa tela em branco, no caso, artisticamente falando. E como é que eles funcionam? Eles têm as bibliotecas principais, que são as Core Libraries, e as bibliotecas da comunidade, a Community Library. A gente poderia ter usado uma da comunidade, mas o próprio P5 ele já disponibilizava o que a gente precisava. Então, a gente pegou a biblioteca P5 Sound, que é basicamente responsável por toda essa área de áudio artístico dessa questão, e
estudando um pouquinho ela, a gente descobriu que ela tinha uma subbiblioteca, uma subfunção, perdão, chamada P5FFT, que basicamente ela recebe um som, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor na linha de código, ela recebe um som, faz essa análise e devolve para a gente a frequência, a energia em si. Então, o Gabriel vai ficar um pouquinho do que foi feito no nosso código. Bom, eu sou o Gabriel novamente, aqui falando, e vou explicar um pouco, resumidamente, o nosso código. O let, para declarar as variáveis, aqui a gente declarou o mic e a FFT. Na sequência, a gente, então, declarou as notas e suas respectivas frequências. Aqui na função setup foi para a gente criar aquela tela em branco que o Rafael havia comentado. A gente cria essa tela no Creative Canvas. Aí na variável mic a gente vai carregar o módulo do microfone, inicializar ele, e aí a FFT nada mais, nada menos é para ela pegar a biblioteca da transformada de Fourier, que em vez de fazer manualmente, já tem uma biblioteca que faz isso para a gente e inicializa. Na função draw ali para fazer o loop, para a gente ir atualizando toda vez que for tocado uma nota. Então aqui a gente, no background é para apagar toda a tela, e aqui nessa função inicial de draw, é para a gente começar a fazer o preenchimento do nosso software. Aqui a gente, então, começa com ela colocando uma cor verde e com o tamanho da fonte 32. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui a gente cria uma variável spectrum, que nada mais ela é para analisar e permite que a gente trabalhe com a frequência que vai ser analisada. Aí a gente cria uma variável energia, deixa ela em branco por enquanto, e cria um for, que é para analisar cada nota, e daí a gente cria uma variável e, que é para a gente calcular a energia de cada frequência, e depois armazenar na variável energias que a gente tinha criado inicialmente. Aí a gente vai para maior índice lá embaixo, explicar mais ou menos como é que funciona. A gente inicializa e diz que o vetor zero ele é o maior índice do momento. Então, no caso, a gente diz que o zero ele é o maior. Cria um for, inicializa ele começando em 1, porque o nosso zero é o maior. E a gente faz passando por todos os vetores. E daí, se o nosso vetor i, ou seja, a nota lá, for maior do que o nosso maior, que no caso é zero, que sempre vai ser, o nosso índice, então, seria o i, e a gente retorna o índice. Aí, então, agora a gente só vai para a questão desse quadradinho em verde que vocês podem ver do lado direito, que seria como funciona o nosso programa. Ali a gente escreve a nota, a gente coloca a frequência logo abaixo, e depois a gente escreve a energia, com 3 casas decimais. Aí no begin shape e no end shape, o begin shape ele é para começar o formato de um desenho, a gente cria um for para passar por cada frequência, desenha um ponto, e no end shape ele é para ligar esses pontos, formando então a onda. Finalizei, agora eu passo a palavra para o Vinícius. Falando um pouco agora sobre os resultados, devido ao nosso nível de programação, a gente não conseguiu estabelecer melhorias no nosso programa, porém os resultados que a gente obteve foram bastante satisfatórios, e o nosso projeto em si, ele proporciona maior facilidade para uma pessoa que ela é iniciante na questão de afinação no seu próprio violão, onde o nosso projeto ele auxilia a pessoa na hora que ela for afinar o violão dela, decorando assim a frequência da corda, com base se a corda ela é mais grave ou mais aguda. Ali à direita do slide, pode rodar, tem um gifzinho onde ele mostra um microfone captando assim a frequência e detectando qual é a corda que foi tocada. Nesse caso foi a corda Sol, e ali mostra qual é a frequência que foi tocada, que é na frequência de 391 Hz. Agora eu passo a palavra para o Rafael, onde ele vai realizar o teste do nosso programa. Agora eu vou mostrar basicamente o nosso programa funcionando. A gente utilizou, como eu falei antes, a P5, biblioteca, a gente dá o play aqui, e aí começa a captar já o som do meu microfone. Agora a gente vai fazer um teste na análise da frequência em si. Frequência de 440, a gente vai ver exatamente essa frequência no nosso receptor de frequência. Aí, pode finalizar, Vini.